Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão, versão NVT. Mateus, capítulo 6, versículo 16. Deixa eu dar um zoom para você ler comigo. Aqui. Capítulo 16. Diz o seguinte: Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Vamos ver o estudo. Temos aqui um estudo desse versículo nessa Bíblia que diz o seguinte: oração e jejum estão frequentemente relacionados, como em Levítico capítulo 23, do versículo 27 ao 32, Neemias capítulo 9, do versículo 1 ao 2, Zacarias capítulo 7, do versículo 3 ao 5 e o capítulo 8, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 12. A prática tinha sido deturpada antes da época de Jesus, como em Isaías capítulo 58, do versículo 3 ao 16. Hipócritas, ver nota em 23, 13. Aí. Poderia ter explicado o que é hipócritas aqui, né? Mas a gente já viu no estudo anterior o que é hipócritas. Então, dá uma assistida nos vídeos anteriores aí. Não vou dar spoiler. Você vai ter que procurar. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB. A versão dela é a versão NAA. Então, aqui, Mateus, capítulo 6, versículo 16. Está aqui. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui eu tenho um estudo que ele vai além do capítulo 16. Então, ele tem do capítulo 16 ao capítulo 18, que diz assim: vários tipos de jejum eram comumente praticados nos tempos do Antigo Testamento, embora a lei exigisse somente um único jejum anual. No dia da expiação, ainda que provavelmente o jejum esteja inferido na ordem, vocês se humilharão, como em Levítico capítulo 16, do versículo 29 ao 34, e do capítulo 26, do versículo 23, do versículo 26 ao 32. Além da abstenção de alimentos, as pessoas deviam se humilhar orando, pranteando e vestindo pano de saco, assim como a prática de esmola, como em Mateus capítulo 6, do versículo 2 ao 4, e da oração, nos versículos 5 ao 15. O jejum deve ser uma questão de coração entre os cristãos e Deus. Quando vocês jejuarem, Jesus toma por certo em que seus discípulos jejuarão. Desfiguram, indica deixar o rosto. Aqui, gente, desfiguro indica deixar o rosto sem lavar e asperigo com cinzas, com a intenção de mostrar publicamente as dificuldades físicas do jejum. Recompensa. Veja as notas nos versos 2 a 4. Ungir e lavar, no verso 17, indica os preparativos para se desfrutar da vida, conforme Eclesiastes capítulo 9, do versículo 7 ao 8. Gente, é ruim quando tem muitas referências assim, porque eu não vou buscá-las aqui para vocês, mas vocês podem ler em casa na Bíblia de vocês aí, ok? Aqui. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson. A versão dela é a versão NVI. Vamos dar uma olhada no capítulo 6, versículo 16. Aqui. Deixa eu diminuir um pouco, que senão vai caber. Aí. Está aqui, então. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam uma plena recompensa. Vamos ver o estudo aqui. Nós temos um estudo aqui também, do capítulo 16 ao 18.
do versículo 16 ao 18, que diz assim: jejuar significa abster-se de comida por um período de tempo maior do que o normal. Aquele que jejua a fim de dedicar mais tempo à oração ou outra disciplina espiritual não deve se vestir ou se portar de modo a demonstrar aos outros que está fazendo. Jejuar não deve ser um peso, né, gente? Não deve ficar jejuando e reclamando. Ai, eu tô de jejum. Ai, não sei o quê. É errado. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Vamos dar uma olhada aqui no que diz. Opa, tá muito grande. Ai. O que diz o capítulo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Gente, nessa Bíblia aqui, nós não temos um estudo para esse versículo. E aí? Agora a gente vai dar uma olhada em como está na Bíblia King James 1611 com estudos Roman da editora BV Books. A versão, eu vou continuar falando que é a BKJ 1611, mas é a versão RA. Aqui. Fala ensinando sobre o jejum. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, que de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui nós temos um estudo desse versículo. E ele diz o seguinte: semblante triste, desfiguram a face. Refere-se à prática judaica de esfregar cinza na face e apresentar expressões sombrias durante ocasiões de jejum. Embora esses atos originalmente expressassem verdadeiro arrependimento, os hipócritas os adotaram para mascarar sua falsa piedade. Só tem isso. Aí. Então foi isso, gente. Agora vamos meditar na palavra. Tá? Vamos pensar em fazer nosso jejum aí, né? Amanhã é segunda-feira, começa a nossa semana. Então, ou se você está vendo hoje esse vídeo, eu gravo ele à noite, então eu gravei no domingo à noite, né? E não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas comece seu jejum, né? Faça o seu propósito e lembre que o jejum ele é para te aproximar a Deus, né? Então, medita na palavra, pega a sua Bíblia, leia Mateus capítulo 6, versículo 16 e deixa o Espírito Santo falar com você. Bora? Que o Pai tá on.